Vamos falar sobre identidade? Por incrível que pareça, é muito importante saber pensar sobre isso para se vestir melhor. Bora lá! Identidade, segundo o dicionário, é um conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Tá bom, mas vamos conversar sobre isso. A imagem de uma pessoa é o que a identifica. Quando você lembra de alguém, lembra imediatamente do quê? Do seu rosto, do seu cabelo, dos seus olhos, da boca. Não é a única lembrança, mas é o que marca. Alguns vão lembrar também da fala, do jeito de andar, dos gostos, mas a imagem que mais conta é a do rosto. Então, o rosto é a sede da nossa identidade. E olha só que inusitado. A expressão das linhas, das formas e das cores que formam uma imagem e que estão também no rosto é sentida por nós e por quem nos vê. E a gente julga as pessoas por essa composição. É algo imediato, é inconsciente, é aquele processo emocional que a gente esmiuça mais na trilha, lembram? Não é um negócio racional. E eu costumo dizer que também não é justo. Mas o julgamento vai ser sempre feito em cima das primeiras impressões que nós temos. Agora imagine, se a imagem não tem nada a ver com o que a pessoa realmente é, a gente tem um problema. Ela vai sentir necessidade de provar o tempo todo para ser reconhecida e talvez ela pode até ficar um pouco brigona por conta disso. Bem, o meu trabalho é criar uma imagem que seja a representação de quem a pessoa é no seu melhor. Mas o seu melhor não é a sua totalidade. Porque a gente não consegue expressar tudo, afinal, nós somos muitas coisas. Eu, por exemplo, sou a filha da Dalva, do Eucari, sou consultora de estilo, a esposa do Afonso, aquela das cores, a do cabelo crespo, o que mais? A rata de cidade, que curte filosofia, mitologia e doramas. Eu sou tudo isso, mas isso não é tudo. Já aconteceu de você chegar num lugar e não sentir identificação? Na quiropraxia, eu era assim. Eu estudei para aquilo, passei nas provas, eu trabalhei em clínicas alheias, eu tive a minha própria, eu tinha um bom retorno dos meus pacientes, mas era um mundo estranho para mim. Tempos depois, eu criei o Tag Deluxe e eu gostava muito do tag. Nunca foi pela roupa em si, mas era a possibilidade de promover conexões entre as pessoas e criar um visual novo a partir de uma peça que já tinha sido de outra pessoa. Era relativamente um negócio novo para a época. Mas o tag me pôs no caminho, mas não me preencheu completamente. Tanto que quando virou tendência, eu achei que já havia experimentado o suficiente. Mas foi inusitado, inovador, agregador. Era eu, mas não totalmente. Então, o que afinal me identifica? Essa é a pergunta mais importante para a gente descobrir na vida. Geralmente é uma descoberta infinita e riquíssima em possibilidades. Puxando a brasa bem para o meu assado, eu posso dizer que o temperamento te ajuda a responder essa pergunta. O que é o temperamento? É a essência da pessoa, é aquilo que a gente herda, que veio de fábrica e faz com que a gente seja de alguma forma diferente das outras. São características que não mudam, que são basicamente 50% de quem a gente é. Não é personalidade. Personalidade são os outros 50%, que vai mudando ao longo da vida. Então, o sexo, gênero, identidade, raça, família, o ambiente familiar, a educação, a religião, as experiências únicas que a gente tem ao longo da vida, tudo isso e mais um outro tanto de variáveis vai nos afetando e somando para criar a nossa personalidade. E tudo isso importa, acredite, quando eu pergunto quem é você e o que você deseja expressar. Eu sempre lembro e sempre vou lembrar de alguns feedbacks de vocês depois do encontro da trilha, aquele em que a gente aborda esse tema. Eu recebi muito assim, meu Deus, Darling, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero expressar. Dá um nó a princípio, né? Mas seguindo aqui na nossa reflexão, quem inventou a teoria dos 4 tipos de temperamento foi Hipócrates, lá atrás. Então, a gente tem o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Tem outras classificações atualmente, dá para falar também sobre perfis comportamentais, mas eu uso essa da formação que eu fiz com o Philip Hallowell do Visagismo PH. Segundo ele, nós somos uma mistura muito única desses 4.
Ninguém é 100% um. E através das linhas e formas do rosto, o que temos são indicações de qual temperamento a pessoa tem. Mas não significa que a gente vai saber quem a pessoa é, porque não dá para ver como a pessoa está usando as características que ela tem. Só no olhômetro não vai atrás. A gente precisa conversar e entender. E essa conversa é a própria consultoria. Então, para que serve a análise dos traços faciais, afinal? Somente para estimular a gente a refletir sobre nós mesmos. No meu trabalho, a conversa, essa consultoria é mais importante do que a análise facial, porque é a partir dela que nós vamos definir o que a pessoa quer expressar, o que ela deseja ver de si mesma no espelho, o que ela deseja que os outros vejam. Só então eu crio uma imagem. E é tão individual esse processo que, por exemplo, eu posso estar no momento em que eu preciso fechar um negócio que envolva muita pesquisa e disciplina, com prazos e tal. Então eu precisarei estar extremamente concentrada, introvertida, produzindo. Mas no final daquele mesmo dia ou daquele período, eu posso ser extrovertida de novo. E aí, qual o temperamento dominante nesse caso? Qual é a medida? Por isso, construir uma identidade vai muito além do que apenas fica bonito, do que harmoniza, do que fica esteticamente bem. Eu amo a arte de criar uma imagem que representa a pessoa no seu melhor, que mostra a beleza dela. E a minha ferramenta de trabalho, você já sabe, é a linguagem visual. Então, queridas e queridos que nos ouvem, vamos seguir estudando e praticando? E aí, tá gostando desse conteúdo? Então curta, compartilhe e também visite o nosso site para conhecer melhor a trilha de estilo e os nossos outros serviços.